Hoje a gente vai falar sobre o amor. E eu até coloquei hoje à tarde, porque muita gente estava perguntando, eu coloquei que estava disponível hoje até para quem não é casado, para quem é solteiro, para quem é enrolado, ainda escrevi isso, né? Que poderia participar. Por quê? Porque esse módulo, assim como o anterior, a gente fala de questões do nosso dia a dia, do nosso comportamento, que vão impactar nas nossas relações de uma maneira geral, né? Claro que a gente dá ênfase pro lado do relacionamento marido e esposa, mas muita coisa do que a gente fala aqui, ou quase tudo que a gente fala aqui, vai englobar todos os relacionamentos, então seja no trabalho, seja com filho, enfim, seja o seu relacionamento pessoal ou profissional. Meu cachorro, ele tá doidinho pra derrubar tudo, qualquer coisa, ele quer derrubar alguma coisa. Então, se cair, vocês não se assustem que a gente vai levantar. Ele tá pra lá e pra cá. Enfim, então, pra falar sobre o amor, a gente hoje vai falar sobre as linguagens do amor. Talvez você já tenha lido alguma coisa a respeito disso. Tem livros, tem vários livros, inclusive, que falam sobre a linguagem do amor. E quando a gente vai falar de linguagem, a primeira coisa que a gente precisa entender na comunicação é que comunicar é muito mais do que aquilo que a nossa boca fala, né? Às vezes a gente, agora mesmo, 5 minutos antes de começar, eu esqueci minha aliança, eu pedi pra ele pegar. 5 minutos antes de começar, a gente estava aqui falando e eu disse pro Rafa, a gente hoje vai falar sobre comunicação, sobre aquilo que a gente passa pro outro, a nossa linguagem, a maneira como a gente se expressa pro outro. E eu e ele, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todos nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E eu vou levar mais pro lado prático, a gente vai começar a entender. Vai ficar aqui comigo? Tá. Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre as linguagens do amor, as linguagens do amor, elas são divididas em 5 linguagens. O que eu preciso entender? Eu amo o outro, eu amo meu marido e eu amo na minha linguagem. Geralmente a gente ama o outro na nossa linguagem, da maneira como a gente entende o que é amar. Mas muitas vezes eu escuto casais assim, ó. Falo com a esposa diz, eu amo meu marido, mas isso. E aí fala algo dele. Algo dele que na tradução ela tá dizendo que ela não se sente amada. E aí a gente vai conversar com o marido. E adivinha? O marido, ele tem a mesma visão. Ele ama a sua esposa, mas ele não se sente amado por ela. E o que acontece geralmente nesse meio, o que tá acontecendo ali? Cada um tá amando o outro da maneira como entende o amor. Então, eu posso chegar pro Rafa e dizer pra ele uma coisa, isso já deve ter acontecido com vocês, principalmente com mulher. Até o pastor Cláudio Duarte, ele gosta de dar esse exemplo. Quando você fala assim, a mulher tem essa mania, né? Você nunca me leva pra sair. É uma coisa que a mulher gosta de falar pro marido. Você nunca me leva pra sair. E aí o marido, ele falou, mas semana passada a gente, sei lá, foi comer fora, a gente almoçou fora. A mulher, ela tá querendo dizer assim, eu quero que você me leve pra sair hoje. Só que o homem, ele não entende a mensagem dessa maneira, porque não foi isso que ela falou. Ela falou uma coisa querendo dizer outra coisa. O que ela tá dizendo é, eu quero que você me leve pra sair hoje. Ele tá entendendo, nunca, nunca. Nunca pro homem é nunca. Nunca pra mulher, ela quer dizer que tem 5 minutos que não aconteceu. E o que a gente precisa entender é que o outro, ele pode ser que ele ouça de uma maneira literal, ou às vezes você é literal, você diz exatamente o que você quer dizer, e o outro interpreta um negócio, ele vai achar, por exemplo, você tá de noite e aí a sua esposa fala pra você assim, ai, eu queria, sei lá, eu tô com um pouco de fome. E aí o marido fala assim, fome? Pô, uma hora dessa?
Tem mulher que já vai olhar pro marido e vai falar assim, por que você tá me achando gorda? Você tá dizendo que eu como muito? Tipo, não era nada disso. Não chegou nem perto do que o outro quis dizer. Mas a ideia, a maneira como aquela pessoa entendeu a mensagem, totalmente diferente do que o outro tentou comunicar. Então, na comunicação a gente vai encontrar esses dois lados. O lado daquilo que você realmente quis dizer e você precisa comunicar da maneira mais clara possível, e comunicar com o que você fala, com a sua atitude, com a sua expressão. Porque eu posso chegar para você e falar algo só com um sorriso, só com um olhar. Assim como eu também posso só fazer uma cara feia e dizer muita coisa, né, a respeito do que eu tô sentindo naquele momento. Eu não preciso falar uma palavra, só olhar já é suficiente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse conjunto de coisas quando a gente se relaciona com o outro. Principalmente quando a gente está falando do casamento. Pra vida toda é tempo pra caramba. Pra vida toda é muita coisa junto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Baseado nisso, a gente hoje vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Deixa eu achar aqui pra pessoa enxerga mal. Vamos lá. A primeira linguagem que a gente vai falar, vamos lá. Assim como nos temperamentos da semana passada, no temperamento, eu falei que você nasce com temperamento e morre com temperamento. O que pode acontecer e o que deve acontecer você aprende a dominar o seu temperamento e não permite que aquilo te prejudique. Você precisa conhecer o lado bom e o lado ruim para que você possa, a partir daí, se posicionar diante das coisas. Às vezes a gente conversa com a pessoa fala, eu começo as coisas, não termino, eu tô muito animado, enfim. É para isso que você precisa conhecer a influência do temperamento que você tem, para que você possa, então, se direcionar a partir disso. A linguagem do amor não é assim. A linguagem do amor, ela é criada, ela é construída em nós a partir das relações que nós temos desde da hora que a gente nasce. Então, tudo que você viveu até aqui influenciou a sua linguagem do amor, que pode ser uma, e ela pode ser transformada a ponto de mudar a linguagem a partir de novas relações que são criadas, de novos relacionamentos que você tem. Por exemplo, tem pessoas que se relacionaram com o pai e a mãe e o pai e a mãe nunca foram de beijar nem de abraçar. De maneira alguma, não tinha o hábito nem de dizer que ama, nem de beijar, nem de abraçar. Mas essa pessoa que se relaciona com o pai e com a mãe dessa forma, ela tem a absoluta certeza que o pai e a mãe o amam ou a amam. Por quê? Porque a forma de demonstrar o amor é diferente. E a partir dessa forma que você é criado ali, recebendo o amor da sua mãe, que não tem o hábito de beijar, nem de abraçar, nem de dizer eu te amo, mas tem, por exemplo, que geralmente é uma linguagem de serviço muito forte, a gente vai falar dela, você não vive abraçando a sua mãe. Eu vou até falar da minha, por exemplo. A minha mãe não é de beijar, minha mãe não é de abraçar, minha mãe não é de dizer que ama, mas em compensação, ela é a pessoa que com unhas e dentes mais cuida de mim, né? Tipo, a minha mãe e o Rafa, eles disputam às vezes de quem cuida mais, e ela nunca foi de olhar pra mim e falar eu amo você, mas eu nunca tive dúvida do amor dela. Então, a primeira linguagem que eu quero falar é a linguagem de palavras de afirmação. Eu dei o exemplo de falar eu te amo. Vamos lá, para vocês entenderem o que significa. Eu vou falar daqui a pouco sobre linguagem de amor de toque físico e tempo de qualidade. São 2 linguagens, que são as minhas, por exemplo. As linguagens do Rafa
envolve tempo de qualidade, mas tem muita linguagem de serviço, até pela construção lá dele. E eu descobri que ele também tem uma boa influência da linguagem de palavras de afirmação. Então, o que significa? Palavras de afirmação não significa que você precisa ficar o tempo todo dizendo pro outro: ai, sabia que eu te amo? Ai, você é bonito hoje? Nossa, você é cheiroso. Não é essa a questão. Mas a pessoa, muitas vezes, quando ela tem palavra de afirmação como linguagem do amor, ela precisa, além de ouvir o lado positivo, ela não... uma coisa que você diga para ela negativa, você já tá dizendo, é como se você dissesse para ela que você não a ama. Ou melhor, eu vou colocar isso de uma maneira melhor. Você vai afogando aquela pessoa, você vai sufocando a pessoa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Meu filho Miguel tem 9 anos. A linguagem de amor dele, de toque físico, é muito forte. Mas palavras de afirmação é tão forte quanto. Então, essa semana eu levei ele na nutricionista. E a nutricionista deu várias orientações para ele. O Miguel é magrinho, mas ele come toda hora, mistura ansiedade com a comida. E a mãe falar cria um efeito, mas a nutricionista falar, como ele é um menino muito disciplinado, eu sabia que ia fazer diferença para ele, levei ele à nutricionista. Quando ele voltou com um plano que ele tinha que seguir. E a gente falou para ele qual era a importância daquilo. E aí uma das coisas que ele tinha que fazer, por exemplo, era beber água. E outra coisa que ele tinha que fazer era colocar a quantidade de comida no prato que ele fosse comer e no final ele tinha que raspar o prato. Ele podia botar bem pouquinho, mas ele tinha que comer tudo. Primeiro dia, Miguel encheu uma garrafinha, que foi o que a gente combinou. A garrafinha ia ficar perto dele. E ele foi, bebeu a água toda. Daqui a pouco cheguei ele no quarto pra mim. Pegou a garrafinha, me mostrou e falou: mãe, bebi a garrafinha toda. Só que eu tava trabalhando. Então eu não me dei conta do que ele queria. Ele queria que eu falasse, que eu reconhecesse aquilo que ele fez. Aí eu falei: ah, legal. E continuei fazendo o que ele tava fazendo. Aí ele saiu, daqui a pouco ele voltou. Eu falei que o meu cachorro ia aprontar, né? Aí ele falou pra mim assim, quando ele não aguentou, ele falou pra mim assim: mãe, você acha que eu estou me saindo bem? Então, ele queria ouvir: que bom, filho, parabéns. Poxa, você bebeu a água toda, você não tem o hábito de beber água. Quem tem palavras de afirmação como linguagem de amor, ela gosta de ser incentivada. Ela gosta que você diga, como eu falei no começo mesmo, você tá bonito, você tá cheiroso. E quando você entende isso, você consegue, imagina assim, o amor, ele é uma semente que você vai plantando no outro. Só que quando você planta o amor no outro, quem colhe o fruto disso é você. O amor nunca será uma semente infrutífera, sempre vai ser uma semente frutífera. E quando você planta isso no outro, a resposta, ela vem para você mesmo. Então, quando você entende que seu marido ou sua esposa tem linguagem de amor, palavras de afirmação, por exemplo, e sua esposa tem palavras de afirmação, e aí ela veste uma roupa para sair, você viu que ela levou, sei lá, 3 horas escolhendo a roupa que ela ia, vestiu metade do armário e saiu. Quando ela chegou na sala, você olhou para ela e falou assim: esse tempo todo para vestir isso? É tudo que você não pode fazer. Você já desestabilizou a pessoa completamente. Ela já entendeu que ela tá feia, que você não gostou. E aquilo que já tava deixando ela insegura, porque afinal de contas ela levou 3 horas para escolher a roupa, e mulher adora fazer isso. Você desbaratinou tudo. Dependendo da mulher e dependendo da hora, se ela puder atrasar pro compromisso, ela vai entrar no quarto e vai trocar de roupa. Porque palavra de afirmação para ela é algo muito importante. Ela precisa reconhecer em você a aprovação do que ela tá fazendo. E você precisa dizer isso para ela.
Ai, mas isso é mó bobagem. O que que tem? Isso não tem nada a ver. É bobagem pra você. Pra quem tem essa linguagem, não é uma bobagem. Então nós vemos esposa que o marido tem linguagem de amor, palavras de afirmação, que vive dizendo, como a gente já falou aqui anteriormente, você não faz nada direito, eu te peço, você nunca me ajuda, você não serve pra nada, você é um banana, já dei esse exemplo aqui. E vai colocando, vai falando coisas que vai gerando um distanciamento e vai gerando nessa pessoa um sentimento de desamor. A pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem do amor, ela é uma pessoa muito sensível a qualquer coisa que ela escuta. É um ponto de alerta, porque numa discussão, por exemplo, você não pode simplesmente, como eu disse no módulo anterior, se você é um sanguíneo, você não pode simplesmente vomitar e falar um monte de coisa, falar aquilo que você nem sente, mas na hora você quer magoar e você diz, porque a pessoa que tem essa linguagem, ela vai guardar tintim por tintim. E observa uma coisa muito louca. Quem tem palavras de afirmação? O cachorro, ele tá tentando. Quem tem palavras de afirmação como linguagem do amor, geralmente é uma pessoa que ela lembra de tudo que você falou. Eu com essa pessoa já perco eu nunca vou bater a boca com uma pessoa assim, porque eu já vou perder de muito. Porque eu não lembro de nada, não lembro nem o que eu falei, que dirá o que o outro disse. Então, o que acontece? Você fala uma coisa para uma pessoa que tem, não é só nesse caso, tá, gente? Mas acontece muito nesse caso. Você fala uma coisa para uma pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem do amor, e 20 anos depois ela vai jogar na sua cara que um dia você disse isso pra ela. Não necessariamente só vai acontecer com quem tem linguagem do amor, palavra de afirmação. Mas acontece muito com essa pessoa. Por quê? Porque tudo que ela ouve importa. Tudo que ela ouve gera vida. De tanto se for bom quanto se for ruim. Então, Lili, por que eu preciso saber disso? Para tudo. Você precisa saber como que o outro se percebe, porque ele se percebe a partir do que você acha dele, do que você diz para ele. Às vezes você acha, vamos falar de filho, às vezes você acha seu filho, você ama seu filho, mas você chega pro seu filho e diz, você faz tudo errado, você é lerdo, você é burro, você não faz nada direito, ai, tinha que fazer isso, eu tinha certeza que você não ia conseguir. São coisas que você vai depositando, independente da linguagem de amor daquela pessoa, são palavras que você jamais deve lançar sobre a vida de alguém. Tudo que você fala no mundo natural, você gera no mundo espiritual. Tudo que você fala no mundo natural, você gera no mundo natural. Muitas pessoas têm coisas impressas em si, traumas, dores de infância, a partir daquilo que elas ouviram. Você vai ser igual ao seu pai, você não vai servir pra nada, você nunca vai ser ninguém na vida. Então, as palavras, elas têm poder, até falam muito isso, né? E elas têm sim. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente coloca qualquer palavra, principalmente quando a gente deposita uma palavra de sobrevida de outra pessoa. A segunda linguagem do amor que eu quero falar hoje é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade, ele tá muito abalado, até para quem tem tempo de qualidade como linguagem de amor. Eu vou falar sobre isso. Muito. Ele já sabe o que eu vou dizer. Quando você pensa em tempo de qualidade, você pensa o quê? Você pensa em estar junto com a pessoa, independente do que você for fazer. Porque às vezes a pessoa, quando a gente fala sobre tempo de qualidade, ela pensa o seguinte: tempo de qualidade, então eu tenho que dedicar um tempo. A gente tem que sair, a gente tem que ir no shopping, a gente tem que passear, a gente tem que viajar. Isso é maravilhoso. Mas é muito mais do que isso. A pessoa que tem a linguagem de amor, tempo de qualidade, o que ela quer? Atenção. Então, a sua esposa tem tempo de qualidade como linguagem do amor.
Aí você tem um celular que não larga. Essa sou eu, tá? Não é ele. Não é ele, essa sou eu. Você tem o celular e você fica lá. E a pessoa tá ali do seu lado. Ela tá contigo, ela tá sentada no mesmo ambiente que você. Ela tá te falando contigo, ela tá te contando uma história e você tá. Vai ter quem diga, porque eu digo isso. Eu consigo prestar atenção. Você pode estar contando uma história pra mim. Eu posso estar fazendo o que for no seu celular, pode ser de trabalho ou não, prestando atenção no computador, que se passar alguém lá embaixo conversando, eu vou estar prestando atenção na conversa da pessoa também. O Rafael diz que eu tenho, como é que é? Anteninhas de vinil, igual o Chapolin Colorado. Que eu presto atenção, eu pego, eu capto o negócio, às vezes eu tô sentada. É impressionante. É alta tecnologia. É real, tipo, eu tô sentada, a gente tá sentado num restaurante, eu tô com ele conversando, a gente tá falando com um garçom, e aí quando tudo é calmo, eu falo, tu viu o que aconteceu? Ele nunca vê, ele não tem ideia do que aconteceu, mas eu consigo prestar atenção em tudo. Só que o outro, pra ele, não interessa se você consegue prestar atenção em tudo. Não interessa se você consegue lavar, passar, cozinhar, chupar cana, embalar o bebê e ainda passar roupa enquanto isso. O outro, ele quer que você pare o que você tá fazendo, solte o seu celular e dê aquele tempo de atenção. Então, tempo de qualidade, por exemplo, vamos assistir um filme. Pensa o seguinte, sua esposa tem tempo de qualidade e você tem linguagem de serviço que eu vou falar já já. Eu gosto de dar o exemplo do Uber, porque hoje muita gente é Uber. E aí, o cara é Uber. A linguagem de amor dele é linguagem de serviço. Pra ele tem que trabalhar pra poder cuidar da família, pra poder dar o melhor pra família e, enfim, pra pagar as contas no final do mês. E ele entrega a vida dele trabalhando. E ele não entende porque ele chega em casa e a esposa tá sempre de cara feia, tá sempre insatisfeita, tá sempre irritada e reclama porque ele nunca tá. Pra ele, isso é uma injustiça, porque ele tá se matando na rua e aquilo é uma demonstração de amor pra sua família. E a sua família diz que não tá nem aí pra isso. A sua esposa, ela diz, larga o Uber, vai fazer outra coisa porque eu quero que você esteja em casa. O que adianta se você nunca tá aqui? Então, nesse contexto que eu acabei de contar, você imagina o seguinte. Você fala assim, domingo eu não vou trabalhar, domingo eu vou ficar em casa e a gente vai fazer alguma coisa. E aí vocês estão sem dinheiro e o combinado vai ser assistir um filme com pipoca. Pipoca é baratinho, filme com pipoca. E aí ela vai, arruma tudo, prepara a luz e já sabe o filme que vai assistir, faz uma pipoca doce, uma pipoca salgada, compra um sal especial para botar na pipoca, porque ela quer aproveitar aquele tempo com qualidade em todos os sentidos. Ter um momento sensorial de todas as maneiras que seja agradável para você. Aí você entra, trabalha só cedo, vai para casa, toma um banho, trabalhou a semana inteira, tá mega cansado, senta no sofá, dá a mãozinha, pega a pipoca, 10 minutos de filme, ela escuta. Gente, esse não sou eu, hein? Esse é ele. Esse é ele, real. O meu filho até zoa, porque assim, ele dorme rápido no filme. É 2 minutos, tu bota o filme, ele já... O problema é que eles querem ver o filme meia-noite. Quer começar a ver o filme meia-noite, não dá. E ele tá coroa, né? Ele não consegue pra acordar meia-noite. Mas é sério. E aí você imagina... A mulher preparou tudo, ela tá achando que aquele é o momento que você vai estar com ela e você dorme em 5 minutos de filme. Sabe o que você tá comunicando? Presta atenção. Tira aqui pra mim, amor. Eu vou falar o que eu entendo. Não precisa não. Você tá cansado, você trabalhou a semana inteira, você tem se dedicado, você passa na rua, você leva a sua garrafinha de água para não ter que comprar R$2 uma água na rua, porque tudo o que você está fazendo é em prol da sua família e para o bem dela. Você está se dedicando completamente por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos. Amém. Legal. Só que você precisa entender, todos nós precisamos entender,
que você ama o outro não é na sua linguagem, é na linguagem dele. Então, muitas vezes, isso acontece muito na relação de pai e filho. Pai trabalha o dia inteiro, mãe trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai, se for mulher. Apesar de que os homens hoje, graças a Deus, também ajudam muito, né? Eu tenho um exemplar aqui em casa que cozinha, mas vamos lá. E aí, chega em casa, vai resolver as coisas, vai falar no telefone, lava, passa, cozinha, arruma, organiza tudo, a vida tá corrida e quando você vai ver, já tá todo mundo deitado porque o outro dia é dia de começar tudo de novo. O filho, muitas vezes, ele não entende. Ele só quer a presença do pai e da mãe. A gente ensina pro nosso filho assim, mamãe vai trabalhar para ganhar din-din, para comprar não sei o que para você. A gente ensina isso pro nosso filho. E muitas vezes a gente está ensinando para ele uma outra linguagem que eu vou falar daqui a pouco, que é a de presente. Presente mesmo, algo material, físico. Mas, muitas vezes, até dependendo do temperamento daquela pessoa, ou daquela criança, ou das pessoas que estão à volta dela, ela vai receber outras fontes de amor e ela vai entender o amor de outra forma. Que não é, mamãe vai ganhar din-din para pagar sei lá o que, para poder comprar um celular para você, para poder comprar um tablet. Isso não é suficiente para o outro, que entende de uma maneira diferente, que ama de uma maneira diferente e que espera que você só esteja ali. Às vezes a criança ela nem quer aquilo que você quer comprar para ela. Ela trocaria aquilo tudo por 5 minutos você sentado no tapete jogando, nem joga mais bola de gude, né? Joga o que então? Sei lá, jogando um videogame que seja, conversando, fazendo uma palavra cruzada, fazendo qualquer coisa. Meu filho, esse da linguagem de palavras de afirmação, ele tem a questão muito do toque físico. Então, por exemplo, ele tá aqui no videogame, a gente tá lá dentro trabalhando no home office. Deu um intervalo, perdeu, morreu a vida, ele sai, vai lá dentro, beija, abraça. Ele tinha uma mania de me lamber. Eu acabei com essa mania, porque eu acabava o dia com a cara toda lambida. Eu falava, não me lambe, está proibido de me lamber. Mas ele vai lá, beija, sua linda, sua fofa. E faz a mesma coisa com o pai. E é engraçado, quando a minha mãe tá aqui, que a minha mãe vem muito aqui, e o Rafa sai, e ele vai lá dentro e ele me beija e ele fala, cadê meu pai? Que horas meu pai volta? Porque a minha mãe fica, nossa, é impressionante como o Miguel sente falta do Rafa. Porque ele tem toque físico o tempo todo. Então ele vê o pai, às vezes a gente está sentado, a gente trabalha num mesão, eu de um lado, o Rafa do outro, 2 computadores, e ele vem, ele se pendura no pescoço, ele pula em cima, com ele, né, brincadeira de homem, é tapa e beijo, né, soco, chute, dá uma gravata, mas assim, é a maneira dele de expressar, e é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender como que o outro se sente. Eu preciso amar o outro na linguagem dele. Talvez você seja o outro. E aí você não se sinta amado. O meu marido não tá nem aí pra mim, meu marido não me ama, meu marido só se preocupa com isso, só se preocupa com aquilo, minha esposa não tá nem aí. Por quê? Não é porque a pessoa não ama você, é porque a pessoa, ela não aprendeu a te amar na sua língua, ela tá te amando na língua dela. Quando a gente faz o que a gente está fazendo aqui hoje, e como eu falei lá no começo, tem os testes em PDF e tal, quando você faz os testes, é muito legal que vocês peguem isso. Lili, eu não consigo imprimir, gente, pelo amor de Deus, não precisa imprimir. Abre o WhatsApp, visualiza o PDF, vai anotando as respostas no papel, depois vai lá no final e soma, e você vai conhecer a linguagem do outro e ele o seu. Quando você conhece, só de falar já dá para ter uma ideia, mas quando você conhece a linguagem do outro, você começa a se reeducar amando aquela pessoa. Eu vou aproveitar que eu falei isso e eu vou fazer um parêntese.
eu falei que a gente tem que fazer um módulo testemunho, um dia isso vai acontecer, por hora ainda não temos a direção de Deus para isso. Mas em 2016, eu e o Rafa, a gente teve uma crise muito forte no nosso casamento, real, assim, a pior de todas, enfim, pra mim foi muito difícil. E quando começou, teve algo que me marcou muito, muito. Eu lembro que ele falou comigo como ele estava se sentindo, que ele não queria mais e que não tinha mais jeito. E eu olhei pra ele, sabe, choque? Eu tava em choque. E eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei pra ele assim, tá, eu só quero entender uma coisa. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá pensando isso? Por que você tá falando isso? Aí ele me deu uma resposta, porque olha só, se ele tivesse me acusado de alguma coisa, se ele tivesse dado qualquer outra resposta, talvez a gente nem estivesse junto hoje. Mas o que ele falou foi tão impactante pra mim, foi tão profundo em mim, que a partir dali tudo mudou dentro de mim em relação a ele. Ele disse pra mim assim, eu quero ir embora, eu quero me separar, eu não quero ficar mais com você, porque você não me ama. Se ele tivesse dito assim, porque eu não te amo, tu faz o quê? Né? A gente tem que, então, arrumar alguma coisa pra... que ele tá dizendo que não me ama e eu tenho que reconquistá-lo, ok, é uma outra história. Agora, ele chegou àquela conclusão baseado no que, na maneira como ele se sentia. Ele, ou pior, como ele não se sentia. Ele achou que eu não amava. E aí eu falei pra ele assim, peraí, Rafa, olha só, todo mundo sabe que eu amo você. Eu amo você, o mundo sabe que eu amo você. É só olhar para a maneira como eu te olho que vai ver que eu amo você. Então como que você não sabe? E aí foi muito louco, porque ele começou a dizer, me dar vários exemplos. E ele começou a falar, por exemplo, teve um dia que eu tive febre e que eu passei muito mal. Lembra disso? Você me falou isso? Eu passei muito mal, porque ele não fica doente, tá? Nunca. E eu sempre, né, já tive milhões de problemas e ele cuida de mim, ele me dá comprimido na boca, enfia água por cima, quase me afoga, senão eu não tomo. Então, assim, o nível de cuidado dele comigo é muito grande. E o Rafa, ele foi criado pela avó, pela mãe, que tinham, né, porque elas não estão mais aqui, que tinham a linguagem de amor-serviço muito forte. Então, eu já contei aqui que ele saía, deixava as coisas, deixava a roupa no banheiro, que ela sempre botava a comida no prato pra ele, que a minha sogra, ela podia se arrumar todinha, ela botava a roupa assim, dobrada, esperava, ela só saía quando ele chegava e ela fritava o bife dele, botava a janta dele, aí ela podia sair. Então, assim, a linguagem de serviço pra ele, de amor, de serviço, é muito forte, é muito latente. E eu fui amada pela minha mãe na linguagem de serviço, como eu falei anteriormente. Mas eu fui tão servida, que eu aprendi a não estar nem aí, a achar que me servir é normal. Então, moral da história. Ele falou assim, porque eu passei muito mal uma vez, ele me contando, né? E aí eu tava aqui passando mal, e você chegou pra mim e falou que era frescura. Nem pra você chegar e me trazer um comprimido, nem pra trazer alguma coisa pra mim comer. A maneira como ele entendeu aquilo, porque eu sou só sem noção. Eu devia estar fazendo alguma coisa que eu nem me lembro agora e não dei atenção naquele momento que ele esperava, porque era aquilo que ele entregava, então era aquilo que ele esperou receber quando ele estava passando por aquela situação. E esse foi só um exemplo, ele deu vários exemplos em tudo que ele falou e nenhum foi acusando, ele foi dizendo como ele se sentia em relação a cada coisa que acontecia. E eu fui ficando cada vez mais, assim, espantada, porque quando ele acabou de falar, eu me coloquei no lugar dele de tudo que ele disse e eu cheguei a uma conclusão. Ele estava certo? Lili, então você não amava ele? Claro que eu amava. Pelo amor de Deus, não era essa a questão. A questão ele estava certo em não perceber o meu amor por ele. Porque no ponto de vista dele, eu negligenciei em toda maneira de amá-lo. Ele se sentiu muitas vezes até excluído pelo meu jeito de ser
aleatória e ele esperar que eu fosse fazer algo diferente, entende? Então, assim, é por isso, é essa importância de você entender o que você está comunicando pro outro. Então, como que ele se sente amado e como que você comunica seu amor por ele. Quando a gente fala de tempo de qualidade, se você é uma pessoa muito ocupada, se você é uma pessoa que trabalha muito e você se relaciona com alguém de tempo de qualidade, você pode ter certeza. Primeiro que a reclamação é sempre essa. Você já sabe que a pessoa fala isso. Você nunca tá... Quando você tá sempre fazendo outra coisa. A gente tem um hábito sempre de procurar um oposto. Então, você quer uma coisa e o outro quer outra. E se a gente não entender que a gente precisa caminhar para convergência, a gente vai ter sempre conflito e vai estar sempre insatisfeito. É por isso que a gente escuta essa frase rapidamente de um casal que acabou de casar. Ah, a gente não tem nada a ver um com o outro, a gente não se ama, o amor acabou, a gente se enganou. E não é essa a questão. O que você não tá percebendo, quando você tá apaixonado, lá no começo do relacionamento, é bom que você esteja sempre se apaixonando pelo seu marido ou pela sua esposa. A gente tá falando de amor. Quando você tá apaixonado, quando o nível de paixão tá alto, você faz o quê? Tudo para agradar aquela pessoa. Então a mulher que não cozinha vira uma exímia cozinheira. O homem que não gosta de ir à igreja, ele vai todo domingo pro culto. E por aí vai. Você quer que aquela pessoa sinta, quer agradar aquela pessoa, aí o que você faz? Tudo que você sabe que agrada a pessoa. Só que quando as coisas vão assentando, quando você já vai noivando, quando você já vai casando, você vai relaxando. E aí você relaxa também no cuidado do detalhe para que o outro sinta o seu amor e a recíproca é verdadeira, porque o outro também. Então, muitas vezes isso custa o relacionamento, isso custa o casamento. A terceira linguagem que a gente vai falar é a linguagem de receber presente. Já citei ela aqui essa noite. Gente, eu tive muita dificuldade de entender essa linguagem por muito tempo. Por quê? Eu sou muito desprendida de coisa. Então, eu não consegui entender como é que uma pessoa se sente amada porque ganhou alguma coisa. E eu achava, gente, que coisa louca, pessoa fútil. E não é. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu conheço muito próxima de mim. Eu tava conversando com ela esses dias, deve ter uns 10 dias no máximo. Eu tava conversando com ela a respeito disso, desse tipo de relação. A mãe trabalhou muito, ficou viúva cedo, ela era pequena e a mãe precisava cuidar dela, mas também precisava trabalhar. E a mãe teve a oportunidade de deixá-la com avós maternos, né, os pais da mãe, que a amavam muito. A mãe morava na casa com esses avós, só que de dia ela precisava trabalhar. E ela trabalhava em 2 ou 3 empregos. E o que acontecia? Todas as noites, quando a mãe chegava, essa mãe, história real, tá, gente? Não é história fictícia, não. Essa mãe, ela trazia consigo a saudade da filha. Eu não sei qual é o sentimento real que eu possa nominar, mas assim, o pudor, a dor de deixar a filha ali, né, pra mãe criar, pro pai criar, e tá sempre fora, sempre distante, sempre tendo que trabalhar muito, enfim. E o que a mãe fazia? Todo dia de noite a mãe trazia uma lembrancinha. Então a mãe trazia um chocolate, a mãe trazia uma balinha, a mãe trazia uma coxinha. Real, gente, era assim mesmo. A mãe sempre trazia alguma coisa. Qual era a mensagem que a mãe queria passar? Ah, eu tô comprando porque eu tô trabalhando pra ganhar dinheiro pra te dar. Não, não é essa a mensagem. A mãe queria passar a mensagem assim: olha, eu tava na rua, mas durante o dia eu lembrei de você. E eu trouxe isso pra você perceber que você fez parte do meu dia. Isso era a mensagem que a mãe queria passar. E a criança cresceu, aprendeu a se sentir amada nesse ponto, dessa forma. E é engraçado porque ela gosta, essa pessoa, ela tem condição de comprar qualquer coisa, ela tem uma situação financeira boa, mas se você chegar para ela, tirar uma flor da árvore, entenda, não tem a ver com o valor,
do presente, tem a ver com o gesto de entregar algo. Então, se você passar na rua, pegar uma florzinha da árvore e levar e disser, olha aqui o que eu trouxe pra você, pronto. Você tá dizendo pra ela, olha como eu te amo, olha como você fez parte do meu dia, como eu passei no caminho, vim pensando em você e te entreguei algo. Então, assim, cada um tem uma percepção daquele gesto, mas muitas pessoas têm linguagem de amor presente. Isso significa o seguinte, por exemplo, eu não tenho linguagem de amor presente e eu vou dar esse exemplo aqui. Pensa numa pessoa chata. Eu já falei disso, né? Até tô com brinco, gente. Tô com brinco. Nem ia falar. Vamos lá. Pensa numa pessoa chata. Pra mim podia sempre ser melhor. Eu sou chata mesmo. Eu já melhorei, né, amor? Já melhorei muito, né? Mas eu tenho uma coisa que até meus amigos zoam, de que eu tenho padrão FIFA pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Mas eu tô aprendendo que é melhor feito do que perfeito. Então, tô melhorando. Baseado nisso, meu marido começou lá atrás, 20 anos atrás quase, quando a gente começou a namorar, me deu o primeiro presente. Eu troquei. Me deu o segundo presente. Eu troquei. Me deu o 20º presente. Eu troquei. E chegou uma hora que ele encheu o saco, né? Porque ele já não sabia mais como me agradar, porque era quase impossível. E assim, o Rafa, ele melhorou muito nisso também, tá? Essa semana ele me deu um livro que eu queria muito, que eu inclusive nem abri ainda, que ele falou, pô, tu queria tanto livro que nem abriu. Mas ele me deu o livro surpresa, comprou lá, veio pela internet, chegou, o homem veio entregar, eu falei, mas não comprou nada? E era um livro de presente pra mim, porque ele percebeu que eu queria aquele livro. Mas ele tinha muito essa dificuldade. E aí, quando ele ia me presentear, ele chegou uma época que ele dizia assim, escolhe o que você quer que eu dou dinheiro. Eu contei isso tudo pra falar que se você chega pra uma pessoa que tem linguagem de amor presente e diz pra ela, escolhe o que você quer que eu te dou o dinheiro, você matou a pessoa. Você não me ama, você não me conhece, você como pode fazer... É uma desfeita. É pior do que você dar um tapa na cara pra ela, muitas vezes. Então, essa é a importância de você conhecer a linguagem do outro, porque se você sabe disso, você jamais vai agir assim. E você vai lembrar de passar na rua, trazer uma balinha no meio do seu dia, botar um bombonzinho dentro da bolsa, fazer uma surpresa. E muitas vezes, como eu falei, não é uma questão de financeiro do que você comprou, não é, é o ato. O ato é mais importante do que você vai dar. Você pode pegar alguma coisa que já é até da pessoa, embrulhar para presente e devolver para ela e falar, olha que eu te dei. É a atitude que faz com que ela se sinta bem. É um negócio meio... Pra quem não tem, como eu falei no começo, eu falava, pô, não é possível. Mas é só você perceber que muitas vezes isso tá embutido na construção daquela pessoa. Quem era o pai, quem era a mãe, por quem ela foi criada, o que aconteceu em volta. E aí você vai entender a história da pessoa e vai entender como que houve essa construção nela, né? Lembrando que, como eu falei, a linguagem de amor, ela é transformada. Eu, por exemplo, eu não tinha nada de toque físico. Deixa eu ver qual é a próxima. Forma de servir. Eu vou pular, eu vou falar toque físico primeiro, vamos lá. Eu não tinha nada de toque físico, então o que acontecia? O Rafa queria me beijar, me abraçar. Eu vou dar um exemplo que deve acontecer na casa de vocês, porque mulher adora falar isso. O marido quer dormir agarrado. Aí o marido vai com esses bração e bota em cima. Aí começa. Você tá suando. Tá pesado. Ai, você tá pesando. Ai, não. Tá respirando. Tá respirando em mim. Eu dizia isso. Que bom, né? Tá vivo. Né? Aí um dia ele falou, claro que eu tô respirando, tô vivo. Tipo, tá respirando em mim. Eu falava isso, mano, não acredito que eu falava isso. Tá respirando em mim. E aí, muito louco, né? 2016 foi uma lição pra minha vida. Por quê?
teve dias e dias que ele não dormiu na cama, que ele não estava. E aí eu falava, ai Deus, me perdoa, cada vez que ele quis dormir agarrado, eu não deixei. Ai Senhor, ele pode respirar em mim que eu não vou reclamar. Ai, muito louco, gente, na moral. Mas mulher é tudo doido, tá? Não é só que aí na sua casa tem um exemplar de biruta. Só que você precisa conhecer e administrar isso, tá bom? Então, falando do toque físico. Quer falar? Hã? Quer falar? Não quero não, mas tudo bem. O toque físico, ele é algo muito importante, porque é impressionante como a gente procura alguém que tem a linguagem oposta. E aí você quer o quê? Beijar, abraçar, você quer andar de mão dada. Você quer ver uma pessoa que tem toque físico? A Rafa, a gente anda só de mão dada na rua. Se a gente estiver no culto, a gente fica de mão dada. E a gente tá de mão dada. Sempre, o tempo todo, onde você vê. Pra gente, a gente tá de mão dada é um gesto que significa muito mais do que é só isso, assim. Já tiveram momentos da gente não poder estar junto, de eu estar em hospital, enfim, de eu estar internada, e eu dizer pra ele, eu só queria que sua mão estivesse aqui e eu ficar de mão dada com você. Porque o toque físico se tornou, isso foi construído em mim a partir da ausência dele. Olha que loucura, eu precisei ter um afastamento dele, a gente precisou ter uma crise muito forte para que eu reconhecesse essa linguagem de querer estar perto, de querer estar com ele. Não de querer estar perto, né? Porque a gente estava sempre perto, a gente sempre foi muito próximo. Mas eu tô falando assim, de beijo, de abraço. Eu costumo dizer uma coisa, eu costumo perguntar para as mulheres assim, até para os maridos também, né? Porque o marido gosta. Já deu um beijo de 40 segundos na sua esposa, no seu marido, essa semana? Qual foi o último abraço de 1 minuto que você deu no seu marido e na sua esposa? Quando eu pergunto isso, o pessoal, para! Se você não consegue dar um beijo de 40 segundos, se você já tem essa dificuldade, eu sei que eu liberei para os solteiros, mas eu vou dar esse exemplo sim, porque eu acho que só tem casado aqui. Mesmo que não tenha, o solteiro vai entender. Se você tem uma dificuldade de dar um beijo de 40 segundos no seu marido, na sua esposa, como que você acha que você vai ter um ato sexual de sei lá quantos minutos ou horas, aí vai depender da animação de cada um. Porque a gente quer pular a etapa. A gente quer ter um nível de intimidade sexual tendo 0 nível de intimidade afetiva. Então, se você não consegue, se você tem dificuldade de no seu dia a dia, por exemplo, a mulher que não tem linguagem de toque físico como linguagem de amor, ela tem dificuldade de ter relacionamento sexual com o marido. Por quê? Porque ela mantém a distância, ele vem, quer beijar, quer abraçar, e ela, me larga, tá fedendo, vai escovar esse dente, vai trocar essa roupa, vai tomar um banho, porque mulher adora falar essas coisas sem noção pro homem, e ele fica lá no lugar dele. Só que o homem, ele não precisa de intimidade pra querer relação sexual, não. Ele quer relação sexual de qualquer maneira. Tu pode estar sujo, pode ter escovado dente, não interessa, tu fez a unha, a escova, ele não tá nem aí. Tem até uns que se importam, mas aí é a minoria da minoria da minoria. Então o homem, ele não vai ter essa dificuldade, ele vai aceitar o ato sexual independente do nível de intimidade que você tem. Mas pra mulher isso é muito mais difícil. Então se você não troca olhar com a sua esposa, se você não toca nela, se você não abraça, se você não beija, se você não diz que a ama na linguagem dela, que é tudo que a gente tá falando aqui, não é falar eu te amo, e ela tem linguagem de serviço, acabou de arrumar a casa, tu sair espalhando tudo, deixando chinelo, tênis sujo que tu veio da rua, tu tá dizendo pra ela que tu não ama nada. Então assim, se você não se preocupa em amá-la na linguagem dela, querido, tu não transa, desculpa. É uma vez na vida ou até na morte, de 3 em 3 meses, quando entra uma nova estação, é quando você tem uma oportunidade de um relacionamento sexual. Ou... quando passa o comentário. Quando passa o comentário, é ótimo. Não, gente, sério. Uma vez a gente escutou, o Rafa tava comigo, isso tem muitos anos, deve ter uns 10 anos, a gente escutou assim, uma esposa falando na frente do marido dela, falando dele. Ai, quer ficar me pegando? Quer
ficar me abraçando? Eu não quero não. Ela não tinha linguagem de toque físico e ele tinha. Ele queria ficar abraçando e ela queria ficar chavando o cara. Só que ela não tá ciente disso. E aí ela falou assim, eu falei, tá bom, se você não quer beijar, se você não quer abraçar, como que você consegue chegar no ato sexual? Como que vocês chegam, né? Porque mulher tem muito isso. Aí ela respondeu pra mim, de vez em quando ele tá muito estressado, eu vou lá e quebro o galho dele. Quebro o galho dele. E ela não tem noção do que ela falou, né? Enfim. Quebra o galho? Como assim? Tipo, ela faz um favor imerecido. Ainda por cima, o quê? Ela faz um favor quando não tem mais jeito. E eu penso o seguinte, gente, vou fazer um parêntese aqui, segura pra mim. Pra vida toda. Pra vida toda. Tu vai passar a vida toda quebrando o galho do teu marido? A vida toda você vai ter um relacionamento com ele físico, só quando ele já estiver muito estressado, muito irritado, porque o homem fica fisicamente prejudicado quando ele tá sem o relacionamento sexual. E aí precisa chegar... Eu tô falando do homem, gente, mas tem muito homem que quer... Tem muita mulher que quer e o homem não quer, tá? As coisas estão mudando por aí, mas vamos lá. Vai se adequando dentro do seu relacionamento pelo que a gente tá falando. Mas eu penso assim, você escolheu no meio de 7 bilhões de pessoas, uma para ser um contigo. Uma para estar com você, uma para te amar, uma para que você se sinta bem, para que você tenha momentos de prazer, para que você se relacione, para que você beije, olhe, faça um carinho. E aí, a gente, pela nossa brutalidade, pela nossa ignorância, no sentido de ignorar, né? Pela nossa ignorância, a gente vai deixando que isso se perca e um dia a gente acorda dentro de casa e tá casado com o irmão. Com o irmão, porque o irmão só briga, discute, tem que fazer as coisas obrigada. E tipo assim, que sentido que isso tem? Aí é a pessoa que vai chegar pra mim e falar, Lília, quero me separar. Lília, não dá mais, eu não amo mais, eu não consigo nem ouvir, nem chegar perto dele. Claro que você não consegue chegar perto dele. Foi criado um abismo de distância entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa. Se você não tem o hábito, né? Eu costumo dizer o seguinte, a intimidade, ela é um caminho muito, ela é uma linha muito fina, que você precisa alimentar diariamente. Como que faz isso? Com um beijo, com uma palavra, com um toque, com um sorriso, com uma gentileza, baseado em como o outro se sente e baseado em como você quer se apresentar para o outro. Não tem só a ver com tirar sua roupa, sabe? E geralmente, e eu vou falar da mulher de novo, geralmente a mulher, ela não quer ter relação sexual. E aí eu pergunto, mas tu não quer por quê? É ruim? Ele não sabe o botão que tem que apertar? Não sabe, é ótimo. Então tu não quer por quê? A resposta é, porque você não alimenta a sua intimidade com aquela pessoa. Sabe? E como que você faz isso? É diário. Se você ficar uma semana sem alimentar a intimidade, e mulher fica irritada, fica estressada, joga tudo pro alto, tá ocupada, preocupada fazendo outras coisas e vai deixando a distância. Chega uma hora que a distância é tanta que vocês se perdem um do outro. E eu tô falando isso no toque físico porque, para quem tem linguagem de amor como toque físico, é algo, é muito latente, é sinestésico, é aquela pessoa que quer ficar, sabe, faz carinho, passa a mão, beija, encosta, e assim, mesmo que a sua linguagem não seja essa, hoje, você precisa caminhar dentro do casamento para ter esse tipo de relação que alimenta diariamente a intimidade com o seu marido, com a sua esposa. Eu às vezes falo algumas coisas que isso aqui ainda vai pro YouTube e tu imagina só o que as pessoas fora do contexto podem entender.
mas às vezes eu falo algumas coisas assim, sobre você se cuidar, sobre você escovar o teu dente, sobre você tomar um banho, sobre você colocar uma cueca legal naquela cueca sem elástico, que é barrigão caindo por cima, né? Um negócio esquisito que a mulher, pô, fica de lado no sofá, faz um estilo, não precisa... Gente, quando era namorada, eu duvido que saía sem passar um gel no cabelo, eu duvido que não vivia com cabelinho na régua, né, como dizem por aí, eu duvido que não vivia passando um perfume. Aí casa, o cara não escova nem o dente, não passa um desodorante. Então assim, não tem nada a ver, tem tudo a ver. O Rafa, por exemplo, ele não liga, ele acorda de manhã, ele escova o dente e vem me beijar sem ter escovado o dente. Eu falo, tô com bafo. Ele fala, não quero nem saber. Mas assim, se ele vier com bafo, eu falo pra ele, vai lá escovar o dente. Eu ligo, mas eu tenho intimidade com ele pra falar. Geralmente quem tá com bafo sou eu, porque eu demoro pra escovar e ele já foi lá e já escovou. Mas se for o contrário, eu não tenho tolerância. Eu falo, vai lá, meu filho, escova o dentinho, chupa uma balinha. Então assim, de acordo com a intimidade que você tem com o outro, você tem a liberdade de falar isso sem ofender. Porque a gente ri, dependendo do que a gente falar, vira uma brincadeira. Às vezes eles fazem... A gente tem muita piada interna, né? Muita. Às vezes ele faz uma piada interna e a gente brinca e tal. Mas muitas vezes isso é um motivo de afastamento, sim. Eu falei de homem, mas tem muita mulher também que não se cuida, enfim, que anda de calcinha e sutiã bege, com as calçolas da avó. Também tem. Camisa de deputado. Nem tem mais, nem existe mais camisa de deputado. Mas é sério. E são coisas que a gente não fazia antes. Por que a gente faz agora? Né? Então, eu me preocupo de me arrumar e ficar bonita pro meu marido. E gente, esse cabelinho aqui, ele é quase um cabelinho fake, né? Porque tô bem pouquinho, se você olhar, ele já tá um buraquinho aqui. Eu já tinha pouco, eu já tinha ficado careca em 2014. Meu cabelo sempre foi muito cheio, tinha muito cabelo comprido. 2014 eu já tinha feito a bariátrica, inclusive, 2012, 13, sei lá. 2014 fiquei careca, então meu cabelo ficou bem prejudicado. Aí você tá me vendo penteadinha, né, arrumadinha. Querido, 5 minutos deitada, eu levanto, igual Ravengar, não sei se vocês sabem quem é. Tipo, sabe aquele bichinho que fala... como é que é aquele bichinho do... Meu Deus. Do Jornada das Estrelas, aquele que fala Pequeno Gafanhoto, que vocês tem até aquela imagem, aquela figurinha. Enfim. Mestre Yoda. Gente, na moral, o cabelo, ele é fino, ele é pouco, então você não tá entendendo, ele fica todo em pé. Eu levanto, olho no espelho e falo, Jesus. Aí daqui a pouco vem ele, ai, você é linda. Eu falo, meu Deus, toda descabelada. Então, eu tô 20 anos com ele, claro que ele me vê descabelada, mas assim, tem hora que até eu sei que é demais. Eu falo, cara, dá uma lambida aqui, botar um negócio no lugar, porque não tem necessidade. Então, ele me acha linda, ótimo, que é bom que ele me ache linda, mas às vezes eu preciso ajudar ele, né? Porque cabelo pro alto no nível que vocês não estão entendendo. Então, assim, são coisas que a gente precisa se preocupar, são coisas que a gente precisa identificar. E a gente vai relaxando e a gente vai deixando pra lá, e isso vai afetando imediatamente na nossa intimidade. E aí eu vou falar a última linguagem do amor que eu troquei, que é a forma de servir. Bem, eu já dei até um spoiler sobre a forma de servir. E a linguagem de serviço, ela é o seguinte, eu vou resumir pra você. O Rafa, ele sempre teve a linguagem de serviço muito forte. E eu hoje tô com tempo de qualidade, fora o toque físico, com um tempo de qualidade muito forte. Então assim, não é que ele não tenha, ele tem. Mas só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo muito prático. A gente vai na rua, faz alguma coisa, ontem aconteceu isso. A gente foi na rua de manhã e chegou, sei lá, 11 horas da noite, 10 horas da noite, chegou tarde. Eu queria duas coisas, tomar um banho e deitar. Então o que eu fiz? Tomei um banho e deitei. Ele quer que tudo esteja bem pra gente, tudo esteja confortável. Então ele foi,
Ele desfez a bolsa que a gente levou pra rua. Ele guardou tudo no seu devido lugar. Ele passou uma vassoura. Tinha louça na pia, ele lavou. Ele organizou tudo antes de deitar. E eu não tô falando que ele fez errado, tá bom, gente? Não é essa a questão. A questão qual é? Esse hábito, não dele, mas muitas vezes até da esposa, esse hábito, essa questão de servir, ela muitas vezes, ela ultrapassa, ela excede. Eu mostrei um vídeo pra ele essa semana que dizia assim, a mulher arrumou a casa toda, aí no final ela falou assim, eu não lembro direito, era um meme, mas dizia, enquanto a casa tá arrumada, era bom que ninguém morasse aqui, só eu. Porque ela arrumou tudo e alguém ia entrar. Então, você vai, passa, lava a louça toda e você parte do princípio que ninguém pode beber mais água porque você lavou a louça toda. Você passa pano na casa inteira e ninguém pode mais entrar nem pisar ali porque você passou pano na casa inteira. Essa geralmente é uma característica muito forte de quem tem linguagem de serviço como primeira linguagem. Ela quer tudo muito, fazer logo tudo e ela quer que você reconheça por aquilo que ela fez. Então, se você vem com o teu pé sujo na casa de uma pessoa que tem linguagem de serviço, com uma linguagem forte, e pisa no lugar que ela acabou de limpar, você tá pisando na cabeça dela, você tá falando pra ela, tipo... como eu falei antes, você dá na cara dela, mas não faz isso, porque você tá comunicando pra ela que tudo que ela fez não vale nada pra você. Você não se importa. E você só entrou em casa com o teu tênis. Tipo, você nem viu que ela passou um pano. Você nem prestou atenção nisso. E se tu disser isso, fica pior, tá? Porque se tu disser isso aí, que eu sou a escrava mesmo e faço tudo nessa casa e ninguém me dá valor. Aí o negócio vai ficar ruim pro teu lado se você falar nesse nível de que não percebeu. Mas... o que acontece? Eu dei o exemplo do marido do Uber. O risco de você ter linguagem de serviço tem a parte boa, maravilhosa, porque o que você quer comer? Eu faço uma comidinha pra você. O que você quer beber? Ah, eu trago aqui. Você quer uma massagem? Você quer? Eu vou lá, eu compro pra você, depois você me dá o dinheiro. São coisas que quem tem linguagem de amor-serviço faz. Ela se entrega. Só que ela espera que o outro vá fazer a mesma coisa que ela faz. Na verdade, todas as linguagens esperam, mas a linguagem de serviço eu acho que ela é a mais crônica nesse sentido. Por quê? Porque, vamos lá, sei lá, acabou o refrigerante. A pessoa que é a linguagem do amor vai lá embaixo, ela nem vai perguntar, ela vai lá embaixo para comprar o refrigerante e vai voltar. E toda vez que precisar, ela vai comprar, ela nem vai perguntar quem vai comprar o refrigerante, ela vai. Ela quer te servir literalmente. Aí essa pessoa torceu o pé. Ficou uma semana sem refrigerante em casa. Ela nunca vai entender isso. Porque se ela não fizer, ninguém faz. Ela ensinou a você que você não precisava fazer nada porque ela fazia tudo. Mas se chegar no dia de tu fazer e tu não fizer, olha que maluquice. Por exemplo, a minha mãe me amou com uma linguagem de serviço tão intensa que eu aprendi a não fazer nada. Literalmente, em todos os sentidos. Então, vamos lá. Eu sempre trabalhei, desde cedo, 13 anos eu já trabalhava fora. Minha primeira carteira assinada foi aos 16. Sempre me dediquei. Em casa, eu sei fazer tudo, principalmente cozinhar. Cozinho muito bem. Mas nunca foi suficiente para eu assumir... para eu assumir tarefas de casa. Então, olha por que eu tô contando isso. Eu sempre trabalhei, sempre ganhei relativamente bem. E o que eu pensava? Eu não preciso fazer a partir do momento que eu pagar a empregada e tiver tudo feito. Eu não posso morar no chiqueiro, a casa tem que estar arrumada. Então, se tiver tudo arrumado, ele não pode reclamar de mim. Eu tinha essa visão. Enfim, não vamos discutir isso hoje. E aí, a gente tinha uma pessoa que trabalhava aqui em casa e ela fazia comida. E quando chegava sábado, a gente estava em casa, eu e Rafa, a gente estava em casa, as crianças, a gente sentava à mesa, que hoje a gente faz isso em todas as refeições, mas antes a gente só fazia os sábados. Graças a Deus, home office permite ser todas. E aí,
essa pessoa que trabalhava aqui em casa colocava a comida dele no prato. E ele ficava extremamente ofendido, porque ele esperava que eu colocasse. E eu, por minha vez, achava que isso era machismo. Olha que maluquice. Eu achava que, por que você quer que eu coloque a comida no seu prato? Porque eu sou sua esposa, eu sou sua escrava? Ai, tola, meu Deus do céu. No entanto, não tinha nada a ver com isso. Ele tinha linguagem de amor, serviço. Então, eu colocar a comida no prato dele, só estava dizendo que eu me importava, que aquele era um momento especial, que eu podia servi-lo, como afinal ele sempre fez comigo. Rafa faz meu café da manhã, meu lanche, dá remédio na minha boca, dá água. Gente, na moral, ninguém no planeta, ele passa de todos os limites na linguagem de serviço, ele ajuda, ele faz tudo. Tudo. Às vezes eu falo pra ele assim, Rafa, eu tava pensando em fazer, já fiz. Ah, tem que botar a roupa na máquina, já botei, já tá na corda. Ah, tem... Então, essa pessoa que tem a linguagem nesse nível de serviço, ela espera. Ela não entende quando, por exemplo, ela fala assim pra você, poxa, faz um pãozinho lá pra mim. Aí você fala, ai, tô com preguiça. Por quê? Porque ela faz todos os seus pãezinhos. E aí, chega no momento e ela fala, faz um pãozinho pra mim, você tá com preguiça? Você tá dizendo pra ela... Você tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, a pessoa entrega tudo e ela só espera a reciprocidade, porque pra ela aquilo é importante. Então, dá pra perceber a quantidade de conflitos que a gente tem no dia a dia, dentro da nossa casa, que a gente não precisa ter a partir do conhecimento da nossa linguagem e da linguagem do outro. Isso você vai estabelecer com os seus filhos, com seus pais, com todas as pessoas que estão próximas de você, mas principalmente com o marido e com a esposa. Tem uma tendência muito forte que a gente tem, que é a seguinte: você vai pra rua trabalhar, aí você escuta desaforo de cliente, você não responde porque é teu cliente. Você escuta absurdo do teu chefe, você não responde porque é teu chefe. Você passa por 1 milhão de situações e chega em casa estressadíssimo. E você não explodiu com ninguém. Você bota o pé dentro de casa, seu filho fala você... Não tô falando de bater não, porque aí é outro nível. Você vai e é duro com ele. Mas principalmente, nem dá pra você vir aqui na frente da câmera. Não dá, né? Tá. É meu príncipe. E aí, principalmente o marido com a esposa e a esposa com o marido. Então, às vezes, eu vejo mulher falar assim, poxa, ele é legal com todo mundo, comigo ele é um cavalo. Essa forma que nós temos, esse é um erro que nós temos de extravasar com a pessoa que a gente está mais próximo, com a pessoa que a gente deveria mais amar, né? Mais amar, mais entregar, ser mais gentil. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou resumir e vou falar. Jó, quando aconteceu tudo lá que aconteceu lá na Bíblia, na vida de Jó, primeiro Deus falou pro diabo assim, pode tocar em tudo, mas não pode tocar nele. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu todo o dinheiro, Jó perdeu todo o patrimônio, Jó perdeu os servos, os empregados, Jó perdeu tudo. Mas nele o diabo não pôde tocar. E a mulher dele ficou ali intacta. Depois que o diabo não tem misericórdia, ele não fica satisfeito, voltou lá e falou, aí é fácil. Você não deixou tocar na vida dele, na saúde dele, no corpo dele. E aí Deus falou, você pode tocar então. Você só não pode tocar na vida dele. E aí, a Bíblia vai dizer que Jó teve tumores do alto da cabeça até a planta dos pés, que ele se raspava com um caco de telha. Vai dizer que, enfim, vai descrever tudo que ele teve fisicamente. E a mulher dele continuou intacta. Porque isso significa que ela era a vida dele e o diabo não tinha autorização para tocar. Há quem diga que o diabo não tocou porque ela era chata pra caramba e estava ali infernizando o homem
tá a ponto de falar pra ele, por que tu não amaldiçoou teu Deus e morre? Mas não é isso. A mulher é a vida do marido e o marido é a vida da esposa. Então, tudo que a gente faz, se dedicando às coisas, às pessoas em volta, às vezes por pessoas que a gente nem se relaciona afetivamente, mas você, no trabalho, você ajuda todo mundo, você faz para todo mundo. Quando você bota o pé dentro de casa, você tem dificuldade de fazer isso pelo seu marido, pela sua esposa. Exatamente o caminho contrário que você precisa seguir. E para a gente poder finalizar, eu quero dizer uma outra coisa sobre o amor. João, ele vai falar que Deus é amor. Fala mais, ele fala que todo aquele que permanecer no amor, Deus permanece nele, ele em Deus, enfim. Mas a frase que eu quero destacar é que João fala que Deus é amor. E isso tudo que eu falei aqui, ele tem a ver com a nossa vida natural, ele tem a ver com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. E a gente não pode esquecer que a gente é corpo, alma e espírito. O que a gente precisa entender? O amor, ele, antes de mais nada, ele é uma pessoa. Deus é amor. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, a vida é uma pessoa, Deus é amor. E o amor é uma pessoa. Essa pessoa, ela habita dentro de nós. Quando o amor, ele habita em nós, o padrão se eleva. O padrão se eleva ao ponto de você não poder entregar qualquer coisa para pessoa nenhuma, principalmente para os de dentro da sua casa e, em primeiro lugar, abaixo de Deus, o seu marido e a sua esposa. Na hierarquia do nosso coração, o altar é do Senhor, a adoração é do Senhor, o amor acima de todas as coisas é do Senhor. E o Rafa já falou aqui, quando ele falou de autoridade, quando ele falou, enfim, quando ele pregou, ele falou disso, a importância de amar a Deus em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, e você não vai concordar comigo, a metade aqui, não tá o seu filhinho e a sua filhinha, tá o seu marido ou a sua esposa. O seu filhinho, bonitinho, fofinho, cheirosinho, vai crescer, porque ele está criança, mas ele é um filho de Deus, ele é uma pessoa. E essa pessoa vai viver a maior parte da sua vida na idade adulta. E essa pessoa vai se relacionar com outra pessoa e vai se tornar um com essa outra pessoa que não é você. Então esse negócio de colocar o seu filho em primeiro lugar, eu amo, se eu tiver que escolher entre meu marido e meus filhos, você não tem que escolher entre seu marido e seus filhos. Você tem que aprender a se relacionar com o seu marido e com os seus filhos. Os seus filhos, eles são herança do Senhor, são algo que o Senhor depositou na sua confiança para que você educasse, para que você ensinasse, para que você mostrasse o caminho, para que você os direcionasse para Deus e devolvesse a Ele. O filho não é seu, o filho é dele. E como que você faz isso? Ensinando para o seu marido, para o seu filho e para a sua filha, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser temente ao Senhor. E principalmente, olha o que você comunica. Eu falei sobre comunicação no começo. Você pega a sua filha e coloca ela no meio de você e de seu marido para dormir. Tem umas caras de pau que ainda bota o marido para dormir no colchão do lado e deixa a filha na cama. O que você está comunicando? Você está dizendo para ela que quando ela casar, ela tem que fazer isso com o filho dela. Isso é o certo. Então, além de você fazer errado, você ainda está ensinando seu filho e sua filha errado. Então, são coisas que a gente precisa entender dentro do nosso casamento, mas principalmente na nossa vida com Deus. Mas eu estava falando do amor, então vamos voltar. Deus é amor. O amor habita em você. Se o amor habita em você, de verdade, se realmente o amor habita em você,
todas as pessoas à sua volta, elas vão ser tocadas por esse amor. Elas vão se sentir amadas. Se isso não acontecer, algo errado não está certo. Agora, se a pessoa que você deveria amar abaixo de Deus, em primeiro lugar, que é o seu marido, que é a sua esposa, não consegue sentir o seu amor, é algo que tem que acender uma luz vermelha. E se você olha para o seu marido e olha para a sua esposa e não consegue mais identificar em você o amor por ele ou por ela, significa que, então eu não o amo mais? Não. Significa que vocês permitiram que o amor fosse abafado, entulhado, ele tivesse embaixo de escombros. E o que você precisa então? Ir lá e retirar aquela pá que você colocou de terra, e retirar tudo aquilo que você permitiu que entrasse, fazer o caminho contrário e resgatar, limpar, curar esse relacionamento ao ponto de que o amor seja fortalecido e estabelecido definitivamente entre marido e esposa. Lilia, mas eu não amo mais, eu não consigo. Não é verdade. O que você não tem mais é o foco para que aquilo seja seu amor. Tem um livro, que eu tô até para ler ele de novo já tem um tempo, que é do Pequeno Príncipe. E aí tem gente que fala, eu nunca entendi. O Pequeno Príncipe, ele fala muitas coisas. Tem uma coisa que fala no livro que é o seguinte: era uma rosa como 1000 outras. Era uma rosa igual a todas as outras. Mas foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a tornou única. Era um homem como 7 bilhões de pessoas. Era uma pessoa como qualquer outra. Mas um dia eu decidi, porque eu poderia ter decidido por qualquer outra pessoa, mas eu decidi que ele seria minha rosa, que ele seria o amor da minha vida, que ele seria o meu marido, o pai dos meus filhos, a pessoa que eu dividiria todo o resto da minha vida, que foi uma escolha minha. Quando eu fiz essa decisão, eu me dediquei completamente a ela. E quando isso se estabeleceu, quando a gente casou, quando tudo ficou bem, o que acontece é que a gente vira as costas para essa decisão e vai se dedicar a outras coisas. E quando isso acontece, aquela rosa que era especial entre todas as outras, adivinha? Você vai descobrir que era só mais uma rosa. E como que faz? Faz colocando o seu foco de volta na pessoa que você escolheu. E permitindo que o amor, aquele que mora dentro de você, transborde a ponto de entusiasmar você para que você ame o outro. Respeitando a maneira do outro de amar. Se dedicando para que o outro perceba o seu amor na linguagem dele. Imagina, entre tantas coisas que a gente pode fazer, quando você quer agradar uma pessoa, você vai fazer o que ela gosta de comer, você vai levá-la onde ela gosta de ir, e você está fazendo isso sabendo que você está agradando. De repente você vai fazer um prato que ela gosta de comer, que você nem come, você aprendeu a cozinhar aquele prato só para fazer para essa pessoa, porque essa pessoa gosta de comer, e você fez para agradá-la. Isso é se dedicar. Isso é se dedicar à sua rosa. Agora, eu não gosto de comer, não tenho paciência, eu não vou fazer. Isso é o que a gente faz quando a gente para de se dedicar para a nossa rosa. E quando a gente já não se importa mais em comunicar ao outro o quanto a gente se importa com ele, o quanto a gente o ama. A gente já vai caminhar para o fim. E eu quero dizer uma coisa. Você pode
não reconhecer mais o amor pelo seu marido, pela sua esposa. E eu posso garantir a você, primeiro porque está na palavra de Deus, já falei isso aqui, 1 Coríntios 13, 8a, tá lá. O amor jamais acaba. E a palavra de Deus, Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Tudo que ele diz é verdade. Então, já seria suficiente, né? A gente já poderia acabar essa fala aqui. Mas, além disso, é tudo uma questão do quanto você se dedica para que esse amor, ele permaneça, ele sobreviva. Ele é uma chama que você pode apagar, que você pode abafar. O amor, ele não acaba, mas ele se apaga, ele fica adormecido. E ele precisa ser diariamente alimentado pela intimidade, pela sua decisão, pela sua disponibilidade de se entregar para o outro e de permitir que o outro toque em você. Não toque, mas toque, sabe? Faça parte da sua vida conforme a escolha que vocês fizeram um dia. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu acho que já esse módulo, esse estudo, né, que nós compartilhamos, a gente viveu bastante isso. Vive, né? E foi um divisor de águas pra gente poder entender não só o nosso jeito de amar, mas entender o outro e poder trocar isso um com o outro. E se eu gosto de uma forma e eu quero agradar ela, eu vou fazer do jeito que ela se sinta amada, que ela se sinta bem, e ela da mesma forma, e aí a gente consegue fortalecer, como ela disse, diariamente. Não é uma coisa, eu vou fazer hoje e vai esmorecendo, não. É uma coisa diária e uma coisa que vai nos fortalecendo na vida, não só no nosso relacionamento, mas para toda a vida. E é o que eu falei, o amor, ele é frutífero. Você planta o amor no outro e quem colhe é você. Antes dele colher, você colhe. Você colhe porque vai se tornar recíproco. E uma coisa assim, é fácil? Você não escutou dizer que era fácil, escutou? Não, porque não é. Porque muitas vezes a gente vai passar por cima de coisas que a gente pensa, de coisas que a gente quer, de coisas que a gente não tá afim de fazer. Quantas coisas você não tá afim de fazer, mas você faz porque você ama. Eu não gosto de cinema, eu não gosto de cinema. Seu marido ama filme. Senta com ele, fica acordado, custa o quê? 1h30, 2 horas que tem um filme? Assiste com ele, vai, presta atenção no filme. Eu não gosto de filme de não sei quem, não vê. Gente, eu tenho pavor de filme de tiro. Se botar filme de tiro, meu coração fica... E vira e mexe e fala, bota um filme de tiro aí. Assim como ele, não liga pra filme de beijo na boca, esse filme Água com Açúcar que ele chama de Sessão da Tarde. E ele assiste comigo a Sessão da Tarde todinha, porque é isso, porque é o momento que a gente tem pra estar junto, pra estar próximo. Então, é isso. Isso é ser casado, isso é amar o outro, isso é construir um amor saudável. E essa decisão, ela precisa ser tomada todos os dias quando você acordar. Você pode acordar e decidir que você vai simplesmente ignorar, ou você pode acordar e decidir que você vai tocar o outro com o seu amor. Tá bom? Gente, eu não vi. Pergunta pra Gabi se alguém fez pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, a gente ainda tem, sei lá, uns 5 minutinhos, quiserem colocar alguma coisa aqui. Pergunta lá pra Gabi se alguém colocou. Gabi? Não? Então tá bom, não tem nenhuma. Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Quem não recebeu o PDF, pede lá no WhatsApp que a gente vai enviar. Façam o teste. Façam o teste com seus filhos, façam o teste em casa de uma maneira geral e conversem sobre isso e se coloquem no lugar um do outro e vocês vão ver como essa é uma ferramenta que nos ajuda. Isso foi algo que transformou o meu casamento, que mudou a minha vida, que mudou a maneira da gente se relacionar todos os dias. Né? Muito, muito. Eu não conseguia perceber o amor dele assim como ele não conseguia perceber o meu.
Então isso foi algo muito forte, que nos ajudou muito. Alguém escreveu alguma coisa? Eu quero meu feedback. Foi Geice que escreveu? Acho que foi, deve ter sido Geice. Olha só, eu falei isso no teste anterior? Sim. Eu não te dei, tô te devendo a tua análise do teste. E eu tenho mais, tá? Fiz pra todo mundo, que só não fiz o teu. Me lembra. Se você quiser a análise do teste comportamental que você fez anteriormente, pede lá no privado que a gente faz pra vocês a análise e eu dou um feedback, tá bom? Gente, tô te devendo, me lembra, tá? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui. Dessa vez a gente conseguiu gravar novamente. A gente vai disponibilizar no YouTube. Me dá mais um minutinho pro que eu vou falar. Compartilha o link, curte lá a nossa página se você ainda não curtiu. A gente não quer curtida, tá, gente? A gente quer que você se inscreva para a gente ter 1000 inscritos pra gente poder fazer a live por lá. Enfim, e ficando tudo registrado, que por enquanto a gente tá se virando aqui numa maneira de gravar. Mas o ideal é que a gente possa chegar nos 1000 inscritos para poder fazer sempre ao vivo por lá. Tá bom? Mais alguma coisa? Não? Eu acho que esse é o último casamento construído do ano. A não ser que Deus fale tcharam e faz outro, mas fora isso, a gente só vai ter em janeiro. E a gente vai colocar alguns conteúdos enquanto isso no canal do YouTube. Enfim, esteja aí com a gente. Compartilhe com as pessoas, a gente vai enviar depois, amanhã provavelmente, o link do que a gente falou aqui hoje, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas, seu marido não pode assistir, enfim, tá bom? E é isso. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Show, tá bom, acho que você falou show. A pessoa falou pra vocês escreverem e não enxerga, né? Mas eu vou ler porque a Gabi botou lá e qualquer coisa a gente fala no privado depois. Então, gente, Deus os abençoe. Vamos orar rapidinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero, Senhor, pedir que essa semente que foi lançada aqui essa noite gere frutos, Senhor, nas casas. Toca os corações, Senhor. Aproxima, Pai, marido de esposa, mãe de filho. Senhor, em nome de Jesus, que o coração de um para o outro seja entregue, Senhor, verdadeiramente. Que as escolhas diárias sejam de paz. Que as escolhas diárias sejam de proximidade. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos gratos e em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Desliga lá. Acho que não saiu, não.